Fala, rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos, né, para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e principalmente falar sobre esse jogo de ontem, né, porque é inadmissível o Vasco aí, né, realmente perder mais um jogo. São 3 partidas e 2 derrotas, uma para o Avaí, outra para o Cruzeiro e a vitória para o CRB. Eu acredito que inclusive não foi o pior jogo do Marcelo Cabo, tiveram realmente outras partidas que o Vasco foi muito pior, mas o Vasco não pode perder para uma equipe que ainda não havia ganhado na Série B e estava inclusive entre os 4 últimos da competição. E é definitivamente isso que a gente vai falar, sobre uma possível demissão do Marcelo Cabo. Realmente dentro do Vasco da Gama, o presidente vem sofrendo muita pressão para que o Marcelo Cabo venha a ser demitido. E será que ele vai ser demitido nessas próximas horas? A gente vai trazer aqui no vídeo de hoje todos os detalhes sobre como está aí o Marcelo Cabo dentro do comando técnico do Vasco da Gama e, é claro, né, falar sobre essa partida. E como eu não estou no clima de pedir inscrição, de pedir like, eu vou pedir apenas o seu comentário com relação ao que você, torcedor vascaíno, achou desse jogo de ontem contra a equipe do Cruzeiro e se você também acha que o Marcelo Cabo deve ser demitido do Vasco da Gama. Deixa aqui embaixo a sua opinião e eu faço questão de responder um por um, porque realmente é importantíssimo o seu comentário. Mas vamos lá, né, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama. Tá difícil falar de Vasco ultimamente. Realmente o torcedor vascaíno não era nunca para estar passando por essa situação de estar jogando uma Série B de Campeonato Brasileiro. O Vasco é um clube muito grande para ser rebaixado 4 vezes e estar passando dificuldade, né, para retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. E para vocês terem noção, é a pior campanha do Vasco desde ali os seus 3 últimos rebaixamentos. Em 2009, o Vasco conseguiu ali, sob o comando do Dorival Júnior, perder apenas 6 vezes durante toda a segunda divisão. Em 2014, sob o comando do João Santana, o Vasco perdeu apenas 7. E em 2021, sob o comando do Marcelo Cabo, o Vasco já perdeu 3 partidas em apenas 6 jogos, ou seja, muito provavelmente que o Vasco vai perder muito mais aí durante essas próximas rodadas. Então, definitivamente, é uma situação muito complicada, realmente é preocupante para o torcedor vascaíno o que esperar do futuro. Eu acredito que não somente eu, mas como grande maioria da torcida esperava ter uma Série B tranquila, realmente esperava que o Vasco pudesse estar entre os 4 primeiros já nessa 7ª rodada, 6ª rodada da Série B, e até porque é obrigação. O Vasco é um clube muito grande, o Vasco com relação a papel, a elenco, tem sim um dos elencos mais qualificados dessa Série B, porém falta comando. Falta qualidade técnica e falta diversas outras coisas fora de campo que determinam esse momento que o Vasco está passando. E é definitivamente muito triste, depois da partida, a gente ainda ter que ouvir o Marcelo Cabo fazer alguns comentários que vão totalmente contra o que o torcedor vascaíno espera do Vasco da Gama. Ele disse algumas palavras da seguinte maneira. Ele primeiramente falou que requer ter calma o torcedor nesse momento, que o Vasco tem que vencer em casa e pontuar fora, então realmente não é tão preocupante uma derrota para uma equipe do Cruzeiro. Diz que está apenas a 3 pontos do G4 da Série B e a competição é muito longa, ou seja, o torcedor vascaíno precisa ter calma porque o acesso vai acontecer aí de uma maneira ou outra, segundo palavras, né, como eu falei, volto a repetir, do próprio Marcelo Cabo. E ele terminou falando que o Vasco é uma equipe que oscila muito, mas não tem resultados negativos em sequência. Então, definitivamente eu gostaria de saber, porque eu acho que eu tô vendo um outro jogo, porque o Vasco tem 6 partidas na Série B e 3 derrotas. Pro Operário, que só venceu do Vasco, pro Avaí, que só venceu do Vasco, e pro Cruzeiro, que só venceu do Vasco. Então tem alguma coisa errada aí, o Marcelo Cabo não tá sabendo montar essa equipe, e definitivamente a gente vai falar sobre isso, inclusive já, o Vasco precisa de reforços, mesmo o Vasco atualmente tendo o melhor elenco com relação a papel dessa Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco precisa ir ao mercado, contratar novos jogadores. A gente precisa também de uma palavra do presidente do Vasco. Cadê o Jorge Salgado? Cadê o Alexandre Pássaro? Cadê o posicionamento deles para realmente chegar e falar para o torcedor o que está acontecendo dentro do nosso clube? Falar depois que ganha do Flamengo de 3-1, Alexandre Pássaro.
É muito fácil falar nesses momentos que fica realmente mais complicado. É claro, o meu canal sempre vai ser baseado no respeito a cada diretor, a cada diretoria, porém nós também, torcedores vascaínos, precisamos de um respeito por parte deles, e isso não vem acontecendo. Um clube como o Vasco, que é 4 vezes campeão brasileiro, bicampeão continental, né? Campeão da Libertadores, campeão da Sul-Americana e diversos outros títulos, não pode passar por essa situação que estamos passando. Infelizmente, hoje em dia o torcedor vascaíno tem mais chance de permanecer na Série B do que ter um acesso à Série A. Ou seja, se com urgência o Vasco, a diretoria, não se posicionar, o Vasco vai permanecer no ano de 2022 na Série B e na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E se você, torcedor vascaíno, acha que já está difícil atualmente, vai ficar muito mais se realmente nós não conseguirmos o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. E definitivamente, depois desse posicionamento do Marcelo Cabo de ontem, eu volto a repetir, como eu falei no início do vídeo, eu acho que não foi a pior partida do Vasco. O Vasco já fez partidas piores nesse campeonato brasileiro da segunda divisão. O segundo tempo do Vasco, realmente, o Vasco conseguiu manter a posse de bola, conseguiu encurralar o Cruzeiro, conseguiu definitivamente colocar uma pressão, mas nada além disso. Acredito que todo torcedor vascaíno ainda não compreendeu o que o Andrei está fazendo de titular na equipe, tendo o Matias Galarza no banco. O Galarza acabou de ser comprado por 5 milhões de reais. Foi uma das compras mais caras da história do Vasco da Gama. E o que ele está fazendo no banco de reservas? O que o Andrei está fazendo na titularidade, né, da equipe? E é definitivamente muito estranho o Marcelo Cabo colocar o Juninho no intervalo da partida e aos 40 minutos tirar o próprio Juninho para colocar o Daniel Amorim. Não estou reclamando de colocar o Daniel Amorim. Acho sim, pelo ideal do Marcelo Cabo, é importante colocar um jogador alto na segunda etapa da partida para colocar uma bola na área e quem sabe o Vasco fazer o gol. Mas tirar o Juninho, que entrou no segundo tempo, estando com fôlego ainda, e deixar o Andrei dentro de campo, um jogador que já estava jogando há 90 minutos, definitivamente para mim é algo que sai totalmente fora de cogitação e infelizmente aumenta a suspeita sobre influências externas de empresários dentro do clube. A gente não pode confirmar nada porque a gente não tem provas, mas cada passo que é dado por essa comissão técnica evidencia tudo que o torcedor vascaíno pensa de influências externas de empresário, e é por isso que o Vasco se encontra nessa situação, por estar na mão, infelizmente, de pessoas que fazem parte da vida política do clube e não são políticos do Vasco. Então, se continuar com esse pensamento, com essa filosofia, com essa imaturidade de gerir um clube do tamanho do Vasco da Gama, a situação só vai se tornar mais crítica e o Vasco vai continuar cada vez mais se afundando, permanecendo na Série B, caindo para a Série C. Então, ou a diretoria faz uma mudança geral, ou demite o Marcelo Cabo, e acredito sim, domingo temos jogo contra o Brusque em São Januário às 9 horas da noite. Se o Marcelo Cabo não ganhar, e acredito que nem somente ganhar, mas se não convencer, ele já diretamente de São Januário pegará as suas malas e sairá do Vasco. Isso é fato. Isso já foi deixado bem claro nessa última partida contra o CRB. Era a última oportunidade do Marcelo Cabo. Conseguiu ganhar de 3-0, conseguiu permanecer no Vasco. Porém, se não ganhar do Brusque, que está no G4 da Série B, então não vão achando que vai ser um jogo fácil, porque não será. E se não ganhar do Brusque em São Januário, domingo, em casa, Marcelo Cabo, sem dúvidas nenhuma, será demitido. Eu estou falando isso aqui hoje, vocês podem me cobrar depois de domingo. Marcelo Cabo, se não ganhar, poderá ser demitido e será demitido por essa diretoria, e acredito que depois dessa performance de hoje já era para ser demitido. O Vasco está aí na 7ª rodada e não se encontra nem sequer perto do G4 da competição. Então, volto a repetir, precisamos de um posicionamento. Cadê o Pássaro? Cadê o Jorge Salgado? Cadê essas pessoas influentes dentro do clube? O Cabo definitivamente sofre pressão, mas precisamos de um posicionamento aí e o torcedor vascaíno precisa ser esclarecido com relação ao que acontece aí dentro do Vasco da Gama. E além disso, eu volto a repetir, o Vasco precisa de reforços. Não adianta o Vasco querer retornar à Série A com esses atletas que tem atualmente dentro do elenco. Eu acredito sim que o Vasco tem o melhor plantel da Série A com relação aos jogadores que passaram por grandes clubes do futebol brasileiro. Porém, falta mais, falta um algo além. O Vasco não tem criação no meio de campo. O último jogo, esse jogo foi melhor, mas ainda não está nem um pouco do que o torcedor vascaíno quer e espera. O Vasco não tem zaga. O Hernando melhorou porque está jogando do lado do Leandro Castan, que é um zagueiro que tem qualidade.
E isso foi comprovado ontem. O Leandro Castan é um atleta que tem muita qualidade, que realmente deu uma segurança maior para a zaga do Vasco. Porém, tendo o Hernando do lado, definitivamente não vai conseguir resolver problema nenhum de sistema defensivo do clube. O Pássaro precisa ir ao mercado. Aí ontem eu trouxe um vídeo falando sobre o Kleber. Realmente houve uma proposta. Mas será que um jogador que passou nesses últimos 3 anos por Londrina, Paraná, Coritiba, Ponte Preta, é solução para o Vasco da Gama? Essa pergunta que fica. Eu acho que não é. Você acha que a solução? Trazer Kleber Reis, um jogador que está encostado há 3 anos no Santos, não é utilizado pelo Fernando Diniz, está sendo emprestado mês a mês para outros clubes, não consegue se segurar em nenhum, e o Vasco foi atrás para conseguir propostas ao lado do Goiás. Então definitivamente essa diretoria precisa tomar um rumo, uma decisão. Ou é subir ou é ficar. Se subir, o Vasco pode sobreviver nos próximos anos. Se ficar, definitivamente a sobrevivência da história do Vasco da Gama começa a ter grandes consequências negativas para o futuro. Ou seja, o Vasco precisa de reforços. Adriano Mendes, do setor financeiro do clube, o Pássaro, que realmente a gente sabe que o Vasco passa por um momento muito ruim financeiro, tem que colocar a mão na cabeça. Ou tira um pouco do dinheiro que o Vasco tem atualmente e consegue recuperar lá na frente, ou não tira nada e continua em déficit no próximo ano, pois permanecerá na Série B e não conseguirá o dinheiro tanto pelo acesso quanto por jogar uma primeira divisão de Campeonato Brasileiro. Então, é muito triste a situação, o Vasco precisa ir ao mercado e todo dia eu vou ficar falando sobre isso. Enquanto não contratarmos um meia de criação, um lateral direito, que seja um ponta direito, um ponta esquerda, um zagueiro de qualidade, esse time, esse elenco, essa situação só irá permanecer. O Vasco precisa de no mínimo os 4 reforços para essa Série B para realmente ser competitivo, porque o tamanho do time do Vasco não deve e o torcedor não merece ficar 6 jogos e perder 3 numa Série B de Campeonato Brasileiro. Mas esse foi o vídeo, rapaziada, definitivamente aqui desabafando sobre toda essa situação do Vasco. Vamos aguardar o que irá acontecer na parte da tarde de hoje. Acredito que vai ser uma tarde bem movimentada. Marcelo Cabo, sim, sofre muita pressão por pessoas ligadas ao Jorge Salgado, conselheiros do Salgado, conselheiros do Júlio Brandt, que estão atualmente dentro do clube, fazem pressão diariamente para que o Marcelo Cabo venha a ser demitido. Então essa demissão pode acontecer até mesmo antes de domingo. Vamos esperar, volto a repetir, a tarde será muito movimentada, os jogadores já estão retornando, já até mesmo chegaram no Rio de Janeiro. Hoje provavelmente não terá treinamento, o treinamento volta a acontecer sábado aí, focando nesse jogo de domingo contra a equipe do Brusque. Um jogo importantíssimo, realmente o Cabo com pouco tempo para tentar causar uma solução na equipe e fazer com que o Vasco venha ali ganhar esse jogo e quem sabe encostar aí no G4, que já era para estar nessas 4 primeiros colocados há muito tempo. Mas muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. É realmente um vídeo de notícias, mas mais um desabafo de um torcedor vascaíno igual a você. E se você curtiu, né, volto a repetir, eu sempre vou desejar sorte ao Marcelo Cabo, ao Alexandre Pássaro, ao Jorge Salgado. É um canal de vascaíno, mas sempre com respeito a todo mundo que está dentro do clube. É ruim essa situação, sem dúvida nenhuma. Mas independente, a gente sempre vem torcer, né, para que realmente possa haver uma reviravolta e o Vasco definitivamente possa ser como o Vasco da Gama, que é o que o torcedor vascaíno espera e deseja aí por esses últimos anos que o torcedor vascaíno vive, né? Mas muito obrigado, se você curtiu, compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, para que o nosso canal possa crescer e aumentar cada vez mais. E também, né, deixa aqui o seu comentário e o seu like para que esse vídeo possa chegar a cada vez mais pessoas, o que você vem achando dessa atual situação do Vasco. E se inscreva no canal, a sua inscrição é importantíssima para que definitivamente a nossa família possa crescer cada vez mais e que nós possamos ter cada vez mais voz aqui dentro dessa plataforma. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, e é claro, né, torcedor, saudações vascaínas.